Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Salvação é uma milagrosa transformação espiritual que se efetua na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como Salvador. O versículo que respalda essa definição é este de João: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso aqui é o que? Um novo nascimento. Salvação e novo nascimento, então, são coisas sinônimas. A doutrina da salvação é tão simples que uma pessoa pode tropeçar nela por causa da simplicidade, não por causa da complexidade. Deus não complicou o caminho da salvação. Deus deixou o caminho da salvação para que ninguém erre o caminho da salvação, nem os loucos errarão. Vamos continuar. Primeiro, precisamos também saber que a salvação é um milagre, mas ela também é um ato e não isto. Ela é um ato. Processo é uma coisa que demora. E nós vamos ver que a salvação então não acontece gradativamente, mas instantaneamente. O que acontece gradativamente? O crescimento espiritual, a transformação do nosso caráter, a nossa conformação à imagem de Cristo. Aí sim, isso é gradativo. Mas a salvação não, é instantânea. Isto porque a salvação não depende das nossas obras, mas da obra perfeita de Cristo na cruz. Um texto que mostra na prática que a salvação é um ato e não um processo é o de Lucas 23:43, quando aquele ladrão, malfeitor, arrependido, volta-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Olha, se fosse um processo, Jesus diria: não dá mais tempo. Não dá mais tempo, porque eu vou morrer daqui a pouco, você vai morrer também. Então, não dá tempo. Mas o que Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não teve uma salvação mais rápida e imediata do que essa, mas é o padrão. Somos salvos quando confessamos a Cristo. Somos salvos quando recebemos Jesus como nosso Salvador. É difícil da pessoa natural entender isso, mas é o que a Bíblia diz. Salvação é algo para o e não para. Olha a diferença. Salvação é algo para agora. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá, tem. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então nós vamos ver alguns textos que comprovam que a salvação é para o presente, é para o momento em que o homem recebe Jesus, crê nele. O outro texto é o de João, que nós acabamos de ler no início: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Nós vamos ver 3 dimensões da salvação. Talvez seja por causa destas dimensões que alguns ficam pensando numa salvação para o futuro, mas você vai entender hoje o que é que nós esperamos para o futuro. Então, primeiro, no passado, sobre o nosso passado, o meu passado e o seu passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Fomos, passado. Todo o nosso passado está debaixo da obra expiatória de Cristo. Na realidade não é só o passado, mas eu vou tratar por etapas. Então, quanto ao passado, Romanos 8:1, dá para citar de cor, quase todos os irmãos já leram muito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação, irmão, é nenhuma condenação. No presente,
Vamos ler. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Romanos 6,14, vamos dar uma olhada. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha, isso aí não é ser salvo do poder do pecado? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o que se chama isso na obra da salvação? Se chama santificação. A santificação é processo, mas é um processo que você experimenta ele salvo. No futuro, vamos ler, seremos salvos da presença do pecado. Nós vamos ser livres ainda da presença do pecado, mas por enquanto o pecado ainda faz parte, ele está presente em nosso viver diário. Isso é muito ruim. Na realidade, bom seria, né, se a gente pudesse ser salvo, crer em Cristo e sair desse ambiente de pecado que é o mundo. Mas o Senhor é que determina. Tem crente, tem pessoa que converte, Deus o leva, tá bom, ficou livre. Mas eu estou servindo a Jesus depois que eu converti, já tem mais de 40 anos. Bom, mas no futuro nós seremos salvos da presença do pecado. Ou seja, vamos viver em um lugar em que não há mais nenhum resquício do pecado. E 1 João capítulo 3, 2 e 3 trata desse assunto. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que bênção! Nós caminhamos para essa grande experiência, esse estágio de nos aproximarmos de Deus na sua santidade, na sua forma pura de viver. Nós vamos aproximando dele nessa condição, nós vamos sendo transformados nessa condição, até então sairmos e deixarmos o pecado aqui neste mundo, sem mais nem sentirmos mais a influência dele, absolutamente nenhuma influência mais. Como nós tratamos da salvação tridimensional, vamos ver de atitudes tridimensionais também. Quanto ao passado, como é que deve ser nosso procedimento? Quanto ao passado, devemos crer na obra consumada de Cristo na cruz. Se olhamos na Bíblia, nós vamos ver que tudo que diz respeito ao que Jesus fez foi completo, perfeito. Jesus começou e terminou a obra. Em Romanos 3, 21 a 22, mas agora, vamos ler o 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Crer, a chave da vida cristã é crer. Crer que Jesus satisfez a justiça de Deus a nosso favor. Nele e crendo nele, nós somos aceitos diante de Deus como justos. Capítulo 4, verso de 3 em diante. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus colocou desse jeito: Cristo faz e eu imputo e eu atribuo essa justiça aos que crerem nele. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso representante, Jesus é a nossa justiça. Capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você diz assim, eu creio em Jesus, você tem que ter a consciência de que você está entrando numa dimensão, ao crer em Cristo, uma dimensão de ser aceito por Deus, recebido por Deus como filho, perdoado por Deus, justificado.
Isto é quanto ao passado, já terminou essa obra. Cristo não tem que morrer de novo, não tem que acrescentar nada, é só crer, apropriar-se da bênção de Cristo pela fé. Quanto ao presente, devemos cooperar com o Espírito Santo no processo da santificação. Agora entra algo que você deve cooperar. A obra do Espírito Santo, mas nós cooperamos porque o Espírito Santo vai estar trabalhando em nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui está uma recomendação de Deus, do Espírito Santo. Como eu coopero com a minha santificação? Coopero com o Espírito Santo, tendo temor de Deus. O temor de Deus, a Bíblia diz que nos afasta do pecado. Temer a Deus é respeitar Deus, é honrar Deus. Então, a nossa santificação aperfeiçoa-se no temor de Deus. No futuro, vamos ver. Quanto ao futuro, a nossa atitude deve ser de espera, com paciência. Porque quando nós falamos do futuro, nós não estamos falando daquele estágio em que nós vamos estar livres da presença do pecado, revestido de um corpo glorioso, ou seja, já estaremos na presença de Deus no céu. Então, isso ainda não cumpriu. Como nós esperamos isso? Com paciência. Os versos que eu pus aí, eu não vou ler todos, mas falam de aguardar o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas, e isso é parte integrante da nossa salvação. Por enquanto ainda sente fraqueza no corpo, velhice, doença, mas somos salvos, já temos a promessa da ressurreição, mas que bom que ela venha logo, né? A expectativa é que ela aconteça logo, de preferência, se a nossa geração, todos que estão aqui hoje à noite, não precisasse nem morrer, passasse pela transformação do arrebatamento, a glorificação dos corpos. Vamos seguir. Podemos então ter a certeza da salvação? Sim. Deus quer que todos nós tenhamos a certeza da salvação. Lucas 10, verso 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Filipenses capítulo 4, verso 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eles estavam aqui pelejando ainda nesta vida, ainda passando por algumas tristezas, algumas perseguições, mas Paulo diz: estes cujos nomes estão escritos no livro da vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Aqui são declarações de crentes. Crentes creem assim. Olha como um crente crê: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é o corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo está dizendo: aqui neste mundo nós temos uma casinha, mas lá nós temos um edifício. Nós temos uma casa eterna que ninguém derruba, ninguém faz ela envelhecer, ninguém tira o brilho dela. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. Então você pode e deve ter a certeza da vida eterna, lendo mais este texto que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo tinha certeza da salvação, tanto que ele fala na recompensa que ele vai receber no céu. A coroa aqui da vida não é a salvação, é mais uma recompensa além da salvação que Paulo esperava
por ter sido fiel e pregado o Evangelho de Jesus Cristo durante a sua vida. Agora, irmãos, vamos ver duas provas a mais ainda da salvação. A primeira prova é externa, é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus é a verdade. Nós cremos piamente que a Bíblia é a verdade. Sendo a palavra de Deus, Deus não pode mentir. Então o que a Bíblia diz é verdadeiro. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos continuar, 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, verso 28, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. 20, 31 de João. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, vida eterna. Este é o testemunho da palavra, é externo. Eu pego ele, leio e digo, é a palavra de Deus, eu creio nela. A segunda prova é interna, que é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem uma missão de confirmar dentro do coração de toda pessoa que crê em Jesus que ele está recebendo a salvação. Vamos olhar só Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testemunho do Espírito Santo é um testemunho silencioso, mas verdadeiro, mais real. É a convicção interna dada pelo Espírito. Duas coisas para lembrar nesse estudo. A primeira coisa, salvação não é baseado na obra do ser humano, mas na obra de Deus, na obra de Cristo na cruz. Romanos 3,24. Se ela fosse baseada nas minhas obras, uma hora eu estava salvo, outra hora eu não estava salvo. Como ela é baseada na graça de Deus, a salvação é eterna. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Segundo, é preciso saber sobre o fundamento da salvação, para a gente não achar que a salvação é algo que fraco, algo que funciona uma hora e não funciona na outra. Por quê? Porque o fundamento da salvação é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz estabeleceu o fundamento da salvação, a base. Toda a estrutura da salvação tem que partir do sangue, porque o sangue de Jesus Cristo foi a base legal da nossa salvação. Deus não apenas nos perdoa, não. Se Deus dissesse assim, lá no passado Deus dissesse, o homem pecou, mas eu vou perdoá-lo, Deus estaria violando a sua justiça, o seu caráter estaria em jogo, Deus estaria pondo em jogo a sua justa e reta justiça. Então Deus não podia nos perdoar sem uma base legal. A base legal é a oferta do corpo de Cristo na cruz. Cristo paga pelos nossos pecados. Deus então pode nos perdoar. Ele então é justo, mas também justificador. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12, verso 2. Lindo este texto, não é? No tempo de Isaías, os crentes já esperavam a salvação em Deus. Então eles declaram que Deus é a minha salvação.
Que Deus abençoe a todos nós. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Jesus, abençoe e guarde todos os teus filhos, todos os teus servos, debaixo dessa revelação, dessa certeza absoluta que o Senhor nos trouxe da vida eterna, dando, Senhor, a cada um dos teus servos o consolo, a firmeza, a alegria principalmente de viver à luz deste perdão, dessa justificação, Senhor, e que nós possamos ajudar outras pessoas que talvez vivem na dúvida, na incerteza, Senhor, que nunca ouviu as boas novas do Teu Evangelho, de que o Senhor trouxe perdão e vida eterna a todos os quanto em Ti creem, Senhor. Eu oro, Senhor, e abençoo, Tua igreja seja uma porta-voz desta verdade, dessa mensagem libertadora, saradora, para o pobre necessitado, para aquele que está, Senhor, talvez já tão prestes a sair desta vida e precisam desta mensagem. Em nome de Jesus, seja, Senhor, então isto firme, e seja isso, Senhor, cada dia mais forte, esta convicção no coração de cada um de nós. Oramos a Ti em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que te dou, Ele mudou